Pedras 5. Atena. Segundo Epicuro, para atingir a certeza é necessário confiar naquilo que foi recebido passivamente, na sensação pura e, por consequência, nas ideias gerais que se formam no espírito. Gostava de ter a certeza de Epicuro, mas não tenho. Nunca vivi passivamente. Carreguei pedras que não lembro o diabo, e quando conseguia livrar-me de alguma, logo dava uma topada noutra. O que quero acreditar saber, sei certezas porque nunca as tive, é que as pedras fizeram o meu caminho. Pisei-as, suportaram-me e cheguei até aqui. Todo o meu percurso foi feito de sonhos e pedras. Os sonhos, imolei-os em resignação. As pedras são o meu jardim de inertes. Trabalhei o meu próprio destino, mas não me canso de me interrogar. O destino está traçado à nascença? Em boa verdade, acredito que o destino é o que encontramos depois da procura. Se somos guerreiros, procuramos guerra. Se somos agricultores, cavamos terra. Se somos poetas, escrevemos poemas. A arte com que desempenhamos a nossa missão nos gratificará ou punirá. E eu fui o quê? Ainda não sei. O que sei é que não sou poeta e não sei fazer poemas. O que gosto mesmo é de prosa, que na maior parte das vezes é coisa idiota, ou um inferno para quem lê. E para mim, o estilista, aquele que liga as letras umas às outras, creio que sou um mártir. Sempre que escrevo imolo-me num fogo e arde e não se vê. Quando procurei a aventura, encontrei-a, à medida da minha coragem. Quando procurei arte, sacrifiquei-me, à medida da minha mão. Ofereci-me à deusa da sabedoria. Mas Atena não gosta de sonhadores. Sei que posso sempre dizer que a arte não se define e que cada artista ou pseudo-artista cria a sua arte como bem entende, ou como a vê, ou a sente, ou como uma gaoa. Haverá sempre alguém que olhará a nossa arte com sarcasmo, ou piedade, ou alegria, ou tristeza, ou indiferença, sem nunca perceber que a arte é simplesmente aquilo que tiramos de nós, quase sempre sem poder acrescentar nem mais uma vírgula ou um ponto final, apenas porque o corpo não dá mais. A mão não escreve mais, o pincel não pinta mais, o pulmão colapsou, o verbo espatifou-se e o corpo rende-se à invisibilidade. Para a maior parte dos artistas, a glória é um abismo sem fundo. É nesta altura que o artista se entrega a uma dor lacerante, que o rasga desde a mão a um imenso que não tem fim, e descobre que a arte, a verdadeira arte, vive apenas no Olimpo, ao lado dos deuses ou dos mestres, e esta, a sua, vive apenas dentro dele. O bem e o mal, o certo e o errado, a honra e a vergonha, a sorte e o azar, a famílias que nos trouxe ao mundo, os amigos que conquistamos, é nesta roleta da vida que um dia apostamos tudo no vermelho e sai o preto. As forças do universo também são insondáveis. E depois, já com o preto encostado na pele, em luto profundo, tão profundo que os ecos dos lamentos se escondem no corpo, sorbidos pelos pulmões, pelos rins, pelo fígado, pelo cérebro, pelo pâncreas, ou em algum local que nos deixa surdos. Aos poucos deixamos de nos ouvir. E o corpo, de tanto calar, em desespero, pede-nos para implodir. Colocámos-nos então perto do abismo, um pé em terra e outro na família. E no céu os abutres evocam-no com gozo para um último grito de cobardia. Raio de passarada, ignóbeis voadores, ratazanas do ar, quem os urgiu com óleos consagrados. Juntam-se em bando, como se fossem donos do destino, como se tivesse fecundado e parido por minha vontade. E agora, quase mártir, trucidado pela falta de honra, de bondade, de esperança, de harmonia dentro e fora de mim, o meu imperativo categórico, trazido de Kant, roeu como um castelo de cartas. A minha razão é apenas a minha razão. Já não será uma lei universal. Assassinei-me com o meu próprio punhal. Espetei Atena no coração. Não há mais nenhum tipo de compreensão para um pseudo-artista.
A sentença é morte por asfixia. Tão devagarinho que, quando estamos prestes a deixar de respirar, ainda acreditamos ser possível recuperar o que sempre esteve perdido. A arte. Gostava de saber se escrevo porque penso ou escrevo para me fazer existir, mas não sei. Não confio em nada porque não tenho a certeza de nada. Às vezes esforço-me por acreditar que o tempo flui em sentido oposto aos ponteiros do relógio. É quando me olho ao espelho e pergunto: onde está o sorriso da minha criança? Perdi-me pelos dias, envelheci, enlouqueci e aos poucos fui-me suicidando com pensamentos. Viciei-me no passado, enliei-me em interrogações, apanhei overdoses de medo, ressaquei com dores insuportáveis e recaí sempre que me livrava de alguma pedra. Apunhalei-me centenas de vezes sem nunca ver uma gota de sangue e chorei como choram as crianças, sem nunca me ter perdoado. O cabelo é agora branco, os olhos fugiram para trás das pálpebras, a boca já não consegue dizer palavras grandes e os passos são pequeninos ao contrário das noites. Só as interrogações continuam a magoar-me como antes. A vontade de me estrangular com o que não sei é persistente. Gostava de me fazer desaparecer e reaparecer em 2122. Acredito que por esta altura a ciência já consiga transplantar cérebros. Vivo agora e interrogo-me: sou obra de Deus ou do universo? Ou cordeiro num altar de sacrifícios? Ou uma experiência de uma entidade extraterrestre? A angústia capturou a esperança. Em resumo, às vezes estou meio morto, às vezes meio vivo. Caminho de andarilho para chegar mais longe, num vagar doentio já que ninguém me espera. E peço ao universo uma porta para o que ainda tenho dentro de mim. Se um dia ficar gelado, mesmo que ainda não seja a minha hora, juro que aproveito e fico morto para sempre. O tempo sempre foi meu inimigo e, para mim, sempre correu em direção ao abismo. Mas agora, que a distância se torna cada vez mais curta, do que tenho realmente medo é que um dia chova pedras. Freud descreveu que os sonhos noturnos são desejos reprimidos que procuramos realizar. Eu já não sonho. Vivo apenas cada dia como se fosse o último. E também já não peço arte. Peço saúde e paz interior.